A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Também peço perdão por não ter colocado mais nenhum vídeo de deixando algum versículo falando da palavra do Senhor. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Também quero aqui mostrar a minha Bíblia, outra Bíblia agora que tenho, graças a Deus. Bíblia de Estudo Pentecostal, Harpa Cristã, Almeida Revista e Corrigida. Creio que muitos dos irmãos conhecem esta Bíblia. Para mim, na minha opinião, e também de vários irmãos, é a melhor Bíblia de estudo, porque quando estamos estudando a palavra de Deus e lemos os comentários, olhamos os estudos, vemos que foi alguém que Deus concedeu a inspiração para escrever, inspirado por Deus. Então está aqui a Bíblia Pentecostal. Creio que muitos dos irmãos conhecem. É uma Bíblia com harpa cristã também. Uma Bíblia muito ótima. Amém? Eu também quero deixar um versículo nela aqui. Amém, meus irmãos? Que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, e versículo 24. Creio também que todos conhecem esse texto bíblico. É muito forte. Amém, meus irmãos? Que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, e no verso 24. Bem, mas o que quero falar hoje é sobre onde nós habitamos, onde nós moramos, onde nós andamos, onde nós estamos neste momento, nesta noite, nesse caso. Aqui também minha Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Sagrada, edição com letras vermelhas, letra gigante, Almeida Revista e Corrigida. Também está aqui minha Bíblia. O texto que vou ler é um texto muito conhecido no primeiro livro da minha e da sua Bíblia, se você estiver acompanhando. E começa assim, o Antigo Testamento: a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. Primeiro capítulo, e no primeiro versículo está escrito assim: no princípio criou, no começo criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio, no começo, Deus, bem no comecinho mesmo, Deus, ele concede a terra a vir a existir. O céu também, Deus concede, céu não, os céus, que está escrito aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus concede, ele com seu plano magnífico, poderoso, bem sucedido, bem equivalente, bem sucedido, bem projetado, bem arquitetado. Deus, ele agora faz, ele cria a terra do nada, ele traz a existência. Aí você pode me fazer uma pergunta: mas qual a certeza de que Deus a criou, de que Deus
a trouxe à existência. E esse texto eu lhe daria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E também, tocando neste assunto, veio em minha mente agora, ao meu coração, creio que foi o Espírito Santo, creio não, tenho certeza, para me levar a esse texto bíblico, que era o que eu ia fazer um exemplo aqui, mas como veio aqui em Jó, capítulo 38, do verso 1 em diante eu quero ler, que diz: Depois disso disse o Senhor, respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Aleluia. Faze-me saber se tens inteligência. Aleluia. Esse texto bíblico muito maravilhoso que veio ao meu coração e que também na escola bíblica hoje dominical foi citado este versículo aqui, Jó, capítulo 38, e no seu verso 4, muito forte. Então também esta era a minha pergunta que eu poderia fazer para você. Aonde estava eu? Aonde estava você quando Deus ele fundava, quando Deus ele arquitetava, quando Deus ele criava a terra? Muitas pessoas querem contrariar, querem ir contra, querem debater, dizendo que Deus não existe, que Deus não fez a terra, que Deus nunca existiu, que a Terra sim se formou de um Big Bang, sim de uma explosão, sim de vários meteoros se juntando, mas isso não tem cabimento, mas sim só uma mão poderosa, só um Deus ao qual nós servimos pode, ele fez, ele faz, e sim ele, com o seu poder, construiu essa maravilha de terra. Por que eu digo maravilha? Porque ninguém, não existe ninguém, nada que pode fazer a não ser ele. O que ele fez, ele pode, se ele quisesse e se ele quiser, tornar a fazer. E o mais impressionante e o mais importante é que ninguém pode o impedir. Pode ser ateu, pode acreditar ou não em Deus, pode ser leis desta terra, mas ninguém impede os princípios, os projetos, o trabalhar de Deus. E o que é mais importante também neste versículo aqui é que quando Deus está perguntando a Jó, ele diz: Onde estava tu quando eu fundava a terra? E há uma interrogação aqui sem uma resposta de Jó. Por que não há uma resposta de Jó? Porque Jó ele não soube e não sabia explicar como é que ele poderia dizer algo se era o próprio Criador que estava perguntando algo que ele mesmo criou, que ele mesmo trouxe à existência antes mesmo de Jó vir
a existência. Ainda de Jó mesmo vim a ser formado no ventre. Ainda mesmo de Jó dá o primeiro suspiro. Deus já conhecia, conhece e sabe de tudo. E eu quero encerrar por aqui. Creio em nome de Jesus que vai ter uma continuação em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima, em nome de Deus.